Sabe, normalmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, tem uma expectativa meio que reconfortante de precisão, sabe? É, tipo engenharia, né? Alguém quebra o braço e a fratura tá ali, bem visível. Exato. O raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso. E, bom, o médico simplesmente aponta para a chapa e diz o que precisa ser feito. Aham, é quebrado ou não quebrado, bem fácil de categorizar. Pois é. E nós, de forma geral, a gente adora quando os problemas funcionam assim. Adoramos ter algo palpável para apontar o dedo e resolver. Com certeza. Traz uma sensação de controle. Mas então, quando a gente entra no mundo da saúde mental, da nossa relação com o estresse, com o caos do dia a dia, de repente é como se essa máquina de raio-x parasse de funcionar. É a definição absoluta de águas turvas. Não tem uma linha clara mostrando onde está a fratura. E é exatamente por essas águas turvas que vamos navegar hoje. Boas-vindas a mais um mergulho aprofundado. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer. Bom, a nossa missão hoje é descobrir como manter a sanidade e a clareza mental num mundo que parece operar em um estado de imprevisibilidade constante. E os nossos matas para essa investigação vêm da parte 4 do livro 50 Leis para ser a Paz no Caos, do autor Gustavo Hohendorf. Isso mesmo. E para contextualizar por que esse material é tão relevante, eu estava lendo o início dessa sessão e percebi que a escala do problema é assustadora, especialmente aqui no nosso país. É uma crise silenciosa gigante, né? Os dados trazidos pelo texto confirmam isso de forma bem alarmante. Sim, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Estamos falando de 9,3% da população. É muita gente. Quase 18,6 milhões de pessoas. E depois veio o Paraguai com 7,6%, seguido pela Noruega com 7,4%. Nossa, ou seja, é uma epidemia que transcende fronteiras econômicas ou climáticas. E a nossa promessa para quem nos ouve hoje é desconstruir a origem dessa ansiedade. E o mais importante, né? Entregar ferramentas práticas, testadas tanto por imperadores romanos quanto pela neurociência moderna, para desarmar esse caos interno. Exatamente. O que nos leva à pergunta central: por que os números são tão altos? O que exatamente está quebrado na nossa engrenagem coletiva? O texto propõe uma resposta bem direta para isso, sabe? O núcleo da nossa ansiedade é a nossa necessidade incessante de controle. Mas peraí, eu queria entender como isso funciona na prática, dentro do nosso cérebro. Por que querer controlar as coisas deixa a gente doente? Tem um sistema de alarme primitivo, focado numa região chamada amígdala. Aquela parte que evoluíram para detectar ameaças físicas, né? Isso. O problema é que no mundo moderno, a gente tenta controlar fatores incontroláveis. A economia, o trânsito, a opinião dos colegas. Aham. E quando a gente percebe que não tem controle, a nossa amígdala interpreta essa incerteza não como um aborrecimento, mas como uma ameaça real à sobrevivência física. Caramba! Então o corpo é inundado de cortisol, certo? Sim, o hipotálamo avisa as glândulas adrenais e enche o corpo de cortisol e adrenalina. Ou seja, o corpo da pessoa se prepara para lutar contra um urso, mas o predador é só um e-mail não respondido. É trágico, mas é bem isso. O autor Shirzad Chamine, que o livro cita, chama isso de sabotador controlador. O controlador. Isso nos torna escravos do impossível. A gente vive tenso, tentando forçar o mundo a ser como a gente quer. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu vi um dado chocante no material. 90% das nossas preocupações nunca se tornam realidade. 90%? É muita coisa. É. A mente cria aqueles cenários catastróficos, mas reage como se fossem certezas. O corpo não sabe diferenciar o real do imaginado. Se a gente visualiza um desastre, as células recebem aquele banho tóxico de cortisol igualzinho. Pensando nisso, me vem uma analogia à cabeça. É como se a vida fosse um rio bem forte. Tentar controlar tudo é como pular nesse rio e tentar parar a correnteza empurrando a água com as mãos nuas. Nossa, perfeita analogia. A água vai simplesmente continuar fluindo. E a pessoa só consegue uma exaustão total. Ok, vamos desempacotar isso. Como, então, a gente para de brigar com o rio? A saída lógica é focar no que está dentro da gente.
O texto usa o exemplo do imperador Marco Aurélio para mostrar isso. Aquele imperador romano que lidou com muito caos. Exatamente. Guerras, uma peste terrível, traições. Ele era o homem mais poderoso do mundo, mas usou o estoicismo para focar só no que ele podia controlar, os pensamentos e reações dele. Ele separou o que tinha agência do que não tinha. Isso. E o livro traz outro exemplo extremo, o Viktor Frankl, lá nos campos de concentração. Ah, o psiquiatra, onde ele descobriu a última das liberdades humanas, né? Isso mesmo. Sem roupas, sem nome, sem controle de nada externo, mas ele percebeu que podia escolher a própria atitude, independentemente do horror ao redor. É impressionante. E voltando para o rio, o livro tem a metáfora da pedra. Em vez de lutar com a água, seja pedra no meio do rio imóvel, aceitando o fluxo sem ser arrastado. A pedra não gasta energia brigando com a água. Mas, será que essa postura não soa meio como resignação passiva? Tipo, desisto de tudo. O que é fascinante aqui é que não se trata de passividade de jeito nenhum. O texto até cita passagens bíblicas como Provérbios 16:9, para mostrar que a gente planeja, mas foca a energia estritamente onde temos agência. A gente não controla o vento, mas ajusta as velas. E ajustar velas numa tempestade dá muito trabalho. Faz sentido. Passividade seria reclamar do vento, que nos leva à Lei 4, quem reclama não prospera. A reclamação é a nossa reação padrão ao caos, né? E a anatomia da palavra é incrível. Reclamar. Clamar 2 vezes por um problema. Você mantém o problema vivo. E cientificamente, isso reforça caminhos neurais negativos, eleva o cortisol e até aumenta a pressão arterial. Tem aquela história fantástica do Thomas Edison em 1914. A fábrica dele pegando fogo. O trabalho da vida toda. E qual foi a reação dele? Ele disse, que os erros estavam sendo queimados. Em vez de reclamar, ele agradeceu e em 3 semanas já tinha um protótipo novo. Uma intervenção cognitiva profunda. E o livro também cita o George Muller no século XIX. Sem comida para os órfãos, ele agradeceu antecipadamente e logo apareceram um padeiro e um leiteiro. Incrível. E de forma imparcial, independente de crenças, a prática da gratidão muda a perspectiva para qualquer pessoa. E para colocar isso em prática, eu proponho para quem está ouvindo o desafio dos 21 dias. Trocar uma pulseira de braço toda vez que se pegar reclamando. Porque gratidão tem peso biológico, né? A pesquisa do Instituto HeartMath diz que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte eletricamente que o do cérebro. E 100 vezes mais forte magneticamente. Absurdo. Se conectarmos isso a um panorama maior, o texto cita a lei da correspondência do Caibalion, o que está dentro é como o que está fora. Então não atraímos o que pensamos, mas o que somos e sentimos. Exato. É o estado de coerência cardíaca. Eu gosto de pensar no coração como um roteador de Wi-Fi. Se o sinal interno está transmitindo falta e medo, o mundo externo só vai carregar páginas de estresse. Uma analogia perfeita. Para mudar a internet da vida, a gente precisa mudar a senha do roteador através da gratidão. Mas estar com o roteador ajustado não impede os problemas de chegarem. Aí entra a Lei 6, aceitar é libertador. E como a ciência explica isso? Estudos de Harvard, Stanford e Oxford mostram que a aceitação ativa o córtex pré-frontal e diminui a ansiedade. Resistência gera sofrimento, sabe? Mas a aceitação gera clareza. Entendi. Tem aquela etimologia de oportunidade, oportunitas, um vento favorável ao porto? Sim, e o exemplo da Edith Eva Eger, a bailarina de Auschwitz, ilustra isso. Ela transformou a dor extrema em resiliência. Em vez de resistir ao incontrolável, ela focou no próprio crescimento interno. E para isso tem a técnica dos 3 presentes do Shirzad Chamine. Isso. Diante da dor, a gente se pergunta, qual é o aprendizado? Qual é a força que estou adquirindo? E qual o propósito maior disso para ajudar os outros? Exatamente, tira a pessoa da posição de vítima. Então, o que isso tudo significa para nós? O mundo vai continuar caótico, mas quem troca a reclamação pela gratidão entra em coerência cardíaca e se torna pedra no rio. O autodomínio é a chave. E para deixar um pensamento final, e se a palavra oportunidade for mesmo um vento favorável? E se aquele obstáculo gigante que nosso ouvinte está enfrentando hoje
não for um desvio, mas exatamente o vento necessário para chegar ao destino certo. Pense nisso. Uau! Excelente reflexão para encerrar nossa análise aprofundada de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.